Você sabia que a história original da Pequena Sereia é uma das coisas mais trágicas que você vai conhecer na vida? Não dá pra acreditar. O maravilhoso mundo de Disney realmente torna todos os contos de fadas em histórias com finais felizes. Com a Pequena Sereia não é diferente. Todo mundo conhece a história de Ariel e como ela consegue se casar com o príncipe Eric. Isso depois de conseguir derrotar a perversa bruxa do mar, Úrsula. Mas o que você talvez não faça ideia é que na história original, o rumo das coisas é completamente diferente. E bota diferente nisso. E é exatamente isso que a gente vai contar só pra você hoje. Conheça com a gente a verdadeira trágica história da Ariel. Então pega a sua pipoca e se ajeita na cadeira, que tá começando mais um Team Videos. O que a maioria de nós não faz ideia é que a história da Pequena Sereia não surgiu lá nos estúdios da Disney. Peraí, o quê? A empresa, sem dúvidas, é a responsável por marcar a infância de milhões, e talvez até mesmo de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Desde o lançamento do seu primeiro filme, que foi a Branca de Neve lá em 1937, há quase 100 anos atrás, ela vem sempre lançando filmes que marcam mais e mais crianças. E à medida que vamos crescendo, começamos a ver que as histórias originais são bem diferentes de tudo aquilo que vemos na telinha da TV ou nos cinemas. Era tudo mentira! Era. E é exatamente o caso da história da Ariel, que a Pequena Sereia é um conto de fadas, todos nós sabemos. Mas uma coisa que praticamente ninguém sabe é que ela se trata de um conto de fadas da Dinamarca. O seu autor foi o escritor Hans Christian Andersen, que criou o conto no ano de 1837, exatamente 100 anos antes da Disney lançar o filme da Branca de Neve, para você ter uma ideia. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. O interessante é que a Dinamarca é a terra dos antigos e temidos vikings. Um salve pro Ragnar. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Os vikings eram um povo que navegava bastante, mas bastante mesmo. Mesmo depois da conversão dos vikings ao cristianismo, eles ainda continuaram sendo um povo muito ligado aos mares. Por esse motivo, o conto narra a história de um ser dos mares que se apaixona por um humano, assim como no filme. A história e o escritor ficaram muito famosos na Dinamarca. Tanto que em Copenhague, e eu não tô falando da marca de chocolates, mas sim da capital do país, existe uma estátua em homenagem à Pequena Sereia. Ela foi esculpida em 1913. Inclusive, tem uma cena no primeiro filme da Ariel em que ela tá em uma posição idêntica à da estátua. Mas agora que a gente já te contou tudo isso, vamos entrar na parte mais pesada de toda a história. Então, como a gente falou, a história da Pequena Sereia tem um final completamente diferente do filme que a gente conhece da Disney. Só que o começo da história é um pouquinho parecido. O conto fala de uma jovem sereia que gostava de nadar pelos mares com suas irmãs. E assim como Ariel, ela é a caçula, só que de 5 irmãs e não 7 como no filme. Na história, ela vive com o Rei dos Mares, que na verdade é seu tio-avô. Quando ela debuta, ou seja, faz 15 anos de idade, é permitido a ela nadar até a superfície pela primeira vez. Por ser mais nova, suas irmãs já tinham conhecido a superfície, e sempre que voltavam, contavam novas histórias e aventuras, o que deixa a Pequena Sereia sempre muito curiosa, principalmente sobre o mundo e como são realmente os seres humanos da superfície. Então chega o grande dia em que ela faz 15 anos, e é a sua vez de enfim ver o mundo que fica fora do mar. E é exatamente nesse momento, ao emergir, que ela avista um príncipe em seu barco. E é claro, é nesse momento que ela se apaixona perdidamente pelo nobre rapaz. Sim, foi amor à primeira vista. Pelo menos pra ela, já que ele não a viu. Tu é cego! Por uma triste coincidência, sim, triste, e vocês já vão saber o porquê, surge uma tempestade que faz com que o barco quase vire, fazendo com que o príncipe caia no mar sem consciência, assim como o príncipe Eric no filme da Disney. Como ela estava perdidamente apaixonada, a princesa corre, quer dizer, nada em seu resgate, e o salva, levando ele para a praia próxima a um templo, e fica vigiando o homem desacordado, até que uma moça que vivia no templo o acha e o leva para dentro. O príncipe nunca chegou a ver de fato a sua salvadora como sereia,
já que estava desmaiado. Um detalhe importante é que durante o conto, a avó da pequena sereia sempre dizia a ela que quando uma sereia morre, ela se transforma em espuma do mar e depois desaparece, e que os humanos possuem uma vida muito mais curta que as sereias, mas quando morrem, suas almas se tornam eternas e vão para o céu. Pois é, essa parte não existe no filme. O mais interessante acontece depois que a pequena sereia escuta isso da sua avó. Mas antes de saber o que aconteceu depois disso, coloca nos comentários #sereia pra gente saber que você tá curtindo conhecer a real e trágica história da Ariel. Ao ouvir isso, a sereia, além de apaixonada, também passa a querer ter uma alma eterna. Então procura a bruxa do mar para que ela ajude a conseguir as duas coisas. A bruxa então oferece uma poção que faria com que ela se tornasse realmente humana, com 2 pernas e pulmões. Só que 3 coisas aconteceriam a ela. Primeiro, ela perderia a sua voz definitivamente. Segundo, sempre que andasse, ela sentiria como se estivesse pisando em facas. E terceiro, ela nunca mais vai poder voltar ao oceano. E para completar, ela só ia conseguir sua alma eterna se conseguisse um beijo de amor verdadeiro, e se o príncipe a amasse e se casasse com ela. Caso o príncipe se casasse com outra na primeira madrugada das núpcias dele com outra mulher, ela iria morrer com um coração despedaçado e se transformaria em espuma. Isso aí é pra matar gente. Não, de maneira alguma. Pesado esse trato, você não acha? Mas mesmo assim, a pequena sereia topou. Ela bebeu a poção e se transformou em humana. Ela se encontra com um príncipe que se sente atraído por sua beleza e graça, mesmo que ela não pudesse falar. E como ele adorava danças, ela sempre dançava para ele mesmo sentindo dores insuportáveis no solado dos seus pés, que chegavam até mesmo a sangrar. Só que o rei, pai do príncipe, ordena que ele se case com a filha de um rei vizinho, a fim de realizar um acordo entre os 2 reinos. Mas o príncipe diz à pequena sereia que não pretende se casar com a filha do outro rei, porque está apaixonado pela moça do templo, que ele acredita que o salvou, quando na verdade foi a sereia, mas ele não fazia ideia. E pior, ele só conheceu a moça graças à pequena sereia, que o salvou do afogamento. Mas no momento em que o príncipe é obrigado a conhecer a sua futura esposa prometida, ele percebe que ela é exatamente a mesma moça que o havia encontrado desacordado na praia no templo. Com o desenrolar dos acontecimentos, a morte da pequena sereia se tornava cada vez mais iminente, o que a deixava em extrema agonia e sofrimento. E o pior, sem poder falar com absolutamente ninguém, já que não tinha voz. Então o príncipe se casa com a moça por quem era apaixonado, e na madrugada, que eram os últimos momentos de vida da sereia, suas irmãs aparecem à beira do mar e falam para ela que fizeram um novo trato com a bruxa. As 5 deram a ela seus lindos e longos cabelos em troca de uma adaga de prata, e que para a pequena sereia não morresse, ela precisaria esfaquear o príncipe e deixar que seu sangue escorresse sob seus pés. Então sua cauda de sereia apareceria novamente e ela poderia retornar para o mar. Ela até mesmo chega a pegar a adaga e entrar no quarto do príncipe, e ao observar ele dormindo, percebe que nunca vai conseguir matar o homem que ama, mesmo ele tendo se casado com outra. E em seu último momento de vida, ela se atira ao mar da janela do quarto, e ao impactar seu corpo com as águas do oceano, ela se transforma em espuma, o que indica que ela morreu. Não posso chorar. Não vou me fazer chorar. Calma, o conto ainda não acabou. O quê? Logo depois da sua morte, o sol aparece, e ela, a pequena sereia, começa a sentir o calor do sol e percebe que se tornou um espírito, ou seja, ela ganhou a alma eterna. Os outros espíritos contam a ela que ela conseguiu esse prêmio por sua dedicação e por priorizar o amor ao invés de buscar ter uma alma eterna. O príncipe acorda e vai para a janela em que a pequena sereia tinha se atirado e olha para o horizonte escutando uma música. A música que a pequena sereia cantou enquanto ele estava desacordado, mas que dessa vez era cantada pela sua esposa. E ele diz: "Então você se lembrou da música, afinal." E esse é o fim do conto. Um final triste, mas com um pouco de esperança, já que nem tudo foi perdido. Porque a pequena sereia, mesmo não obtendo o beijo do amor verdadeiro, conseguiu obter uma alma eterna e, enfim, parar de sofrer e ter paz. Ainda bem que o filme da Disney não foi assim,
o que teria estragado a infância de muita gente por aí. Mas com certeza essa é uma história de amor trágica e profunda. Pessoal, essa foi a real, verdadeira e trágica história original da Pequena Sereia, que a gente separou exclusivamente para contar pra você. E aí, fala pra gente, o que você achou desse conto de fadas com um final não tão feliz assim? Você já assistiu ou vai assistir os filmes da Pequena Sereia? Imaginou que a história seria tão diferente da versão da Disney? Conta pra gente, a gente quer saber. Deixa um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!